Zé, são vários pontos que o governo americano vem batendo. O primeiro deles é com relação às pessoas que estão dentro dos Estados Unidos em overstay, ou seja, a pessoa que entra aqui com visto de turismo, por exemplo, e acaba ficando além do prazo. Ela entra dizendo que vai ficar 15 dias, acaba ficando 6 meses, estoura os 6 meses e acaba ficando. Esses serão os primeiros a serem analisados. Depois desses serão as pessoas que entram nos Estados Unidos dizendo que vão ficar 15 dias e acabam ficando mais do que 15 dias. Essas pessoas terão uma segunda análise quando elas retornarem aos países delas. E aí, a ideia é ampliar isso até os 50 milhões de vistos emitidos para ver quais são as pessoas que eventualmente mentiram na hora de fazer a aplicação desse visto. Por exemplo, algumas pessoas levam falsificação de documento de comprovação de renda, outras levam cartas de declaração de convites de empresas que eventualmente não fizeram aquelas cartas para ela, ou ela leva um imóvel registrado no nome dela, mas na verdade esse imóvel já não está mais no nome dela há muito tempo. Então, os consulados hoje e o governo americano, eles vão fixar muito em cima dessa questão da veracidade do que foi dito nesses processos e no que as pessoas estão fazendo dentro dos Estados Unidos. Lembrando que isso vai muito além. Pessoas que entram aqui nos Estados Unidos com qualquer visto que seja visto de trabalho, seja visto de turismo, seja visto de estudantes, do que for. Se elas entrarem dentro dos Estados Unidos e tiverem qualquer tipo de violação de condição de visto, uma das violações é estar em overstay, outra violação é mentir na entrada dos Estados Unidos, outra violação é tomar uma multa, por exemplo, por excesso de velocidade acima de limites permitidos. Outra violação é tomar um DUI, que é dirigir ou alcoolizado ou com uso de algum tipo de droga ou substância controlada, que pode ser inclusive um remédio. Pessoas que forem pegas nesses tipos de situação, que tiverem qualquer tipo de violação de status dentro dos Estados Unidos, vão ter seus vistos suspensos, cassados e automaticamente convidados a se retirar do país. É uma situação bem específica, não é? Porque claro que é o papel, né? Hoje, em termos de interesse, você coloca uma manchete, fala, olha, todo mundo vai ter revisão do visto. Mas no caso que obteve green card, essas pessoas correm risco? Qualquer pessoa que está dentro dos Estados Unidos, que não seja natural dos Estados Unidos, ou seja, nascida dentro dos Estados Unidos, ela corre o risco de perder a sua condição, né? Inclusive cidadãos americanos. Cidadão, aliás, quem adquire a cidadania americana, se ele tiver algum tipo de atitude desonrosa, por exemplo, contra o país, ele pode perder sim a cidadania dele. Quando você tem, eu não vou chamar de vistos para as pessoas não confundirem, mas seja vistos ou seja green cards, essas pessoas elas estão ainda mais suscetíveis a esse tipo de situação porque elas ainda estão dentro de um período probatório, antes da cidadania propriamente dita. Então, se um green card holder tiver algum tipo de violação das condições de concessão do green card dele, seja cometendo um crime, e crimes que eu falo não são crimes sérios, podem ser misdemeanors. Se ele tiver algum tipo de DUI, por exemplo, se ele tiver algum tipo de condução, ou conduta, perdão, dentro dos Estados Unidos que possa efetivamente justificar a cassação, ele pode sim perder não só o green card, como qualquer outro visto, e até mesmo, dependendo do caso, a cidadania americana, se ele tiver adquirido essa cidadania e não nascido dentro dos Estados Unidos. Eu li uma notícia aqui no Brasil dizendo que o número de turistas caiu nesse período recente e tal. É para se preocupar agora? O governo americano está dando um recado, não venha para cá? Eu não acho que seja um momento de dificuldade de emissão de visto. Essa dificuldade a gente já vê há muito tempo, e muito antes do Donald Trump, inclusive, a gente já via isso no governo Biden, a dificuldade de negativas de visto de estudante, de turismo e tudo mais no Brasil e em vários outros países. Então, não acho que haja uma dificuldade nesse sentido. Eu acho que haja sim, existe sim, um maior critério de análise do que está realmente acontecendo. Porque muitas pessoas realmente abusaram, muitas pessoas vinham para os Estados Unidos com essa ideia de que, com a história de que vinham ficar 15 dias, 20 dias, ver o Mickey e depois voltar, e não voltavam, né? Muitas pessoas pedindo visto de estudante e chegavam nos Estados Unidos, colocavam filhos na escola imediatamente, começavam a trabalhar e o visto de estudante não é para essa situação. Então nós vimos sim muitas violações de condições de vistos e status que levaram a esse tipo de situação, e não só de brasileiros, tá? Eu não estou falando exclusivamente de brasileiros, eu estou falando de pessoas do mundo inteiro. Nós temos aqui a maior população que a gente vê aqui em overstay hoje, são os indianos. Então, o brasileiro é um pedaço disso. Com relação à redução de turismo dentro dos Estados Unidos, bom, isso vem sendo sim uma reclamação, uma crítica e uma queixa há bastante tempo. Nós vemos aí uma redução não só na Flórida, nós vemos uma redução em Las Vegas, saiu ontem publicado aqui que o número de turistas em Las Vegas
Vegas caiu em 35%. Nós vemos em vários outros lugares dos Estados Unidos o turismo caindo na casa de 12% a 20%. Então, isso vai impactar necessariamente no comércio, isso vai impactar, obviamente, na arrecadação dos Estados Unidos, e isso vai impactar necessariamente em reclamações para fazer com que o governo tome algum tipo de medida que possa controlar melhor isso, permitir que o turismo venha para os Estados Unidos e voltar ao comércio como estava. Porque nós sabemos que na hora que impacta a economia, a gente sabe que os desdobramentos políticos atrás disso, eles são quase que instantâneos. Queria que você falasse com essas pessoas que têm a intenção de imigrar legalmente aos Estados Unidos. Qual o caminho que elas devem adotar? Saiu ontem, inclusive, 2 reportagens em mídias muito grandes, falando exatamente isso, né, da fuga dos milionários, né? O Brasil tem perdido muitas pessoas com alto poder aquisitivo. E essas pessoas não enxergando, infelizmente, aí uma luz no fim do túnel para o Brasil, com aumento de impostos e, obviamente, diversas crises que a gente vem vivendo, isso vem impactando bastante neles, e eles estão saindo não só para os Estados Unidos, mas para outros países também. Sem dúvida nenhuma, esse é o público-alvo de imigrante que os Estados Unidos querem, qualquer outro país quer isso também, né? São pessoas que vêm para investir, pessoas que vêm para criar novas empresas, novos trabalhos, novas possibilidades para o país, novas oportunidades para aqueles que efetivamente querem trabalhar. Sem dúvida nenhuma, esse é o público-alvo e esse é o objetivo de qualquer país. Então, nisso, a gente tem visto que, com certeza, não tem nenhum tipo de endurecimento ou enrijecimento de qualquer norma, os vistos estão sendo processados normalmente. Excelente. Para finalizar, Daniel, vou trazer uma notícia que repercutiu hoje aqui no Brasil, das exigências para entrevista de renovação, especialmente o visto de turismo, não é? Que antes, quer dizer, ainda é válido isso, a partir de setembro, mesmo solicitantes menores de 14, maiores de 79 anos, vão precisar passar por essa etapa. Muda muito ou é mais ou menos assim que funciona mesmo? Zé, isso é curioso, né? Porque as pessoas elas pensam que isso é algo novidade, e não é, isso já está na regulamentação há muito tempo. O que vem acontecendo ultimamente é a aplicação da lei que já era criada, já estava criada, já existia essa situação. Então, cabe à autoridade consular, sempre coube à autoridade consular, decidir quem vai ser entrevistado, quem não vai ser entrevistado. Antes, como é que era feito isso? Era por amostragem. Bom, se seu visto venceu há menos de 12 meses, você está pedindo uma renovação, você mantém as mesmas condições que você tinha antes, você está dispensado automaticamente de fazer uma entrevista. Hoje não, hoje você vai, o agente vai ter um critério individual de poder fazer análise daquele determinado perfil, olhar para aquele determinado perfil e dizer, olha, você está dispensado e você não está dispensado. E se você tiver um perfil idêntico ao de uma outra pessoa, o agente que olhar o seu caso, ele pode falar, você vai ser entrevistado. E a outra pessoa que é idêntica ao seu perfil, ela pode ser dispensada. Então, isso vai depender de análises individualizadas, exclusivamente a cargo dos agentes e dos consulados, para que eles possam dizer, olha, esse tipo de pessoa vai ser entrevistada e esse tipo de pessoa vai ser dispensada. Isso já existia antes, era feita essa dispensa de uma forma genérica, agora ela vai ser de forma individualizada. A questão aí, né, nessas tratativas é a boa-fé, é as informações fidedignas que você fornece, que elas condizem com a sua realidade, né? Acredito que isso é fundamental. Nada além do que a velha e boa ética, às vezes falta muitos, né? Mas não passa disso. Sem dúvida nenhuma. O brasileiro, infelizmente, Zé, a gente vê aqui, eu vejo isso há muitos anos aqui nos Estados Unidos, o brasileiro chega já com aquela ideia com aquela cultura, na verdade, de, poxa, mas isso aqui não dá certo assim, não tem outro jeito da gente fazer dar certo isso? Não, não tem. Aqui as coisas não funcionam dessa forma. Ou você tem os critérios e tem a documentação e tem aquilo que é necessário, ou você não tem e vai ser negado sua aplicação para uma casa, para um financiamento, para um aluguel, qualquer coisa que seja. Aqui, se você tem a documentação, tem. Se não tem, não tem, ponto final. No Brasil, as pessoas estão muito acostumadas com um jeitinho. E hoje, eles estão querendo deixar muito claro, os consulados estão deixando muito claro que não existe mais essa questão de vamos na sorte ou vamos no jeitinho. Não. Nós vamos checar os documentos, vamos ver se os documentos são verdadeiros, mesmo depois de conseguido o visto. Pode ser revogado se os documentos forem constatados que não são aquilo que a gente esperava, ou que não são verdadeiros, ou que não atendem os requisitos daquele determinado momento. E se você disser que você vai ficar 20 dias nos Estados Unidos e ficar 90, pode ser que a gente também cancele seu visto porque você mentiu na entrada.